Ele era o homem mais rico do Mato Grosso e nunca havia precisado de ninguém. Ela era uma viúva com um filho de 2 anos e nenhum lugar para dormir. Ele chegou para demolir tudo. Ela se recusou a sair. Ninguém na região apostaria 1 centavo nessa história. Mas ninguém sabia que a terra que ele comprou para destruir era a mesma terra onde ela havia crescido. E que, às vezes, o destino usa uma máquina de demolição para construir o que precisa ser construído. Essa é a história de Renato e Marta, e ela vai te prender do começo ao fim. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Ninguém na região acreditou quando soube. O homem mais rico do Mato Grosso, dono de milhares de hectares de soja, havia parado tudo. As máquinas, os negócios, os planos de expansão que levou anos construindo, por causa de uma mulher que encontrou num casebre que ele mesmo mandou demolir. E o mais incrível de tudo, a terra que ele comprou para destruir era a mesma terra onde ela havia crescido. Mas para entender como tudo isso aconteceu, é preciso voltar ao começo. Ao homem que Renato Teixeira era antes de encontrar Marta, e ao homem que ele se tornou depois. Renato Teixeira tinha 35 anos e um único amor na vida: a terra. Não qualquer terra. A terra vermelha e generosa do interior do Mato Grosso, aquela que no período certo ficava coberta de verde até onde a vista alcançava, fileira por fileira de soja crescendo sob o sol que não pedia licença para ninguém. Ele acordava antes das 5 da manhã todos os dias, não por obrigação, por escolha. Porque enquanto o mundo ainda dormia, Renato já estava de pé olhando para as lavouras, fazendo as contas na cabeça, pensando em como crescer mais, produzir mais, expandir mais. Era assim desde sempre. Era assim que ele havia sobrevivido. Aos 17 anos, Renato perdeu o pai. Aos 18, perdeu a mãe. Em menos de 2 anos, o menino que ainda não tinha barba fechada se viu sozinho no mundo, herdeiro de uma fazenda pequena, endividada e quase abandonada no interior do estado. A maioria das pessoas teria vendido e ido embora tentar a vida na cidade. Renato fez o oposto. Ficou. Trabalhou. Aprendeu sozinho o que não tinha quem ensinasse. Dormiu em noites de seca olhando para o céu pedindo chuva. Chorou em noites de tempestade pedindo que a lavoura não fosse embora. Teve anos bons e anos que quase o quebraram. Mas nunca parou. E com o tempo, a fazenda pequena e endividada foi crescendo. Primeiro devagar, depois rápido, depois de um jeito que o próprio Renato às vezes olhava e precisava de 1 segundo para acreditar que tudo aquilo era seu. Hoje, aos 35 anos, Renato Teixeira era o maior produtor de soja da região. Suas fazendas somavam uma área que levava mais de 1 hora para atravessar de carro. Tinha funcionários, maquinário de última geração, contratos com exportadoras, conta bancária que a maioria das pessoas não saberia nem como gastar. E tinha também José, seu encarregado há 12 anos. Um homem simples, de poucas palavras e muita lealdade, que conhecia Renato melhor do que qualquer pessoa neste mundo, o que não era difícil, porque Renato não deixava ninguém muito perto. "Patrão, o senhor nunca para", disse José numa tarde, enquanto os dois olhavam o horizonte da lavoura recém-plantada. "Parar para quê?", respondeu Renato, sem tirar os olhos da plantação. José não respondeu. Sabia que era pergunta retórica. Renato não parava, porque parar, para ele, sempre pareceu perigoso, como se o mundo pudesse desabar no intervalo entre uma decisão e outra. Como se a fortuna, que ele havia construído com tanto esforço, pudesse escorregar pelos dedos no momento em que ele baixasse a guarda. E talvez fosse por isso também que ele nunca tinha se permitido amar de verdade. Relacionamentos para Renato Teixeira eram pausas, distrações passageiras entre uma safra e outra. Ele mesmo dizia isso sem vergonha nenhuma, com aquela honestidade direta que tanto incomodava quanto desarmava quem o conhecia. "Eu não tenho tempo para relacionamento sério", ele havia dito certa vez para Paula, sua secretária, quando ela tentou, de forma sutil, tocar no assunto. "Minha vida é a fazenda. Quem quiser entrar sabe o que encontra." Paula havia sorrido naquele dia, um sorriso que escondia muita coisa.
Ela trabalhava ao lado de Renato havia 8 anos. Tinha chegado jovem, recém-formada, disposta a aprender. E com o tempo foi se tornando indispensável. Cuidava de toda a parte administrativa com competência e dedicação. Nos momentos difíceis, foi ela quem segurou a parte burocrática, enquanto Renato segurava a parte da terra. Numa safra especialmente ruim, quando os bancos apertavam e as contas não fechavam, foi Paula quem reorganizou os contratos, renegociou prazos e impediu que tudo desmoronasse. Renato reconhecia isso, agradecia isso, mas nunca foi além disso, pelo menos não da forma que Paula esperava. E essa distância, mantida por anos com a frieza característica de Renato, havia transformado o amor silencioso de Paula em algo mais escuro, mais possessivo, mais perigoso. Naquela semana de abril, Renato fechou mais uma compra. Uma pequena fazenda a 40 quilômetros da sua propriedade principal. Terra boa, bem localizada, que há tempos ele queria incorporar à sua área de plantio. O antigo dono havia aceitado a proposta sem muita resistência. Precisava do dinheiro. E Renato pagava bem quando queria algo. A negociação foi rápida, a papelada foi assinada e Renato já estava pensando nos próximos passos antes mesmo de guardar a caneta. A ordem para José foi a mesma de sempre. Vai lá com a turma, derruba o que tiver de estrutura, limpa o terreno e prepara para o plantio. Rápido. Entendido, patrão. José foi. Levou 4 homens, uma caminhonete e as ferramentas necessárias. Era um serviço que já haviam feito várias vezes. Chegar, avaliar, demolir, limpar. Simples, direto, sem complicação. Mas desta vez seria diferente. A propriedade ficava num trecho de estrada de terra que o GPS mal reconhecia. O caminho era longo, cheio de curvas, emoldurado pelo cerrado fechado dos 2 lados. José foi na frente, olhando pela janela, com a expressão calma de quem já fez aquele trabalho dezenas de vezes. Quando a caminhonete finalmente entrou na propriedade e percorreu o caminho interno de terra batida, ele foi vendo o que esperava ver. Mato crescido, uma estrutura antiga de curral abandonada, uma área que havia sido plantio em algum momento distante e agora estava tomada pelo capim. Então, no fundo da propriedade, quase escondido por uma figueira enorme que havia crescido torta ao lado, havia um casebre de madeira. José freou devagar. Da chaminé improvisada saía uma linha fina de fumaça. Ele olhou para o homem ao seu lado. O homem olhou para ele. Os 2 desceram da caminhonete sem dizer nada. Conforme se aproximavam, os detalhes iam aparecendo. A madeira das paredes estava escurecida pelo tempo e pela umidade. O telhado de zinco tinha manchas de ferrugem. A janela pequena não tinha vidro, só uma madeira que servia de portinhola. No chão de terra batida da entrada, havia um par de sandálias femininas pequenas e um carrinho de plástico vermelho, desbotado pelo sol. José parou a alguns metros da porta e chamou. Oi? Tem alguém? Por um momento, silêncio. Depois, o som de passos rápidos dentro da casa. E a porta se abriu. A mulher que apareceu na entrada do casebre tinha 28 anos, cabelos escuros presos de qualquer jeito, um avental simples, e nos braços um menino pequeno de aproximadamente 2 anos, de olhos grandes e expressão séria, que olhou para os desconhecidos com a desconfiança honesta que só as crianças conseguem ter. José tirou o chapéu. Olhou para a criança. Sentiu o estômago virar. Isso ia complicar. José ficou parado por um segundo, chapéu na mão, olhando para aquela mulher e aquela criança como quem olha para um problema que não estava no roteiro do dia. Os outros homens ficaram atrás dele em silêncio, esperando. Boa tarde, disse José com o cuidado de quem escolhe as palavras antes de soltar. A senhora mora aqui? A mulher segurou o menino com mais firmeza e respondeu sem desviar o olhar. Moro. A senhora é da família do antigo dono? Não. Sou caseira, era caseira. Ela fez uma pausa curta. Meu nome é Marta. E esse é meu filho, Diego. José assentiu devagar. Olhou para os homens atrás de si, depois voltou os olhos para Marta. Ela estava magra. Não do jeito elegante que as revistas mostram, mas do jeito real, do jeito de quem come o suficiente nos dias bons
e se vira nos outros. A roupa era simples e lavada, o que dizia muito sobre quem ela era. Mesmo sem ter quase nada, tinha cuidado. O casebre por dentro, no que José conseguia ver pela porta aberta, era pequeno demais para 2 pessoas. Um colchão no canto, uma mesa com 2 cadeiras, uma panela no fogão improvisado a lenha. Mas estava limpo, organizado dentro do possível. Diego olhou para José com os olhos castanhos bem abertos e de repente escondeu o rosto no pescoço da mãe. Marta passou a mão nas costas do filho sem tirar os olhos de José. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou. A voz era calma, mas José era experiente o suficiente para perceber a tensão por baixo. Aconteceu sim, senhora, disse ele. Essa fazenda foi vendida. Tem novo proprietário agora. E a ordem que eu recebi foi de vir aqui, derrubar as construções e preparar o terreno para o plantio de soja. Marta não piscou. Eu sei que a fazenda foi vendida, ela disse. Fui avisada antes, mas eu não tenho para onde ir. Fiquei na esperança de que o novo dono precisasse de alguém para cuidar da propriedade. Continuar como caseira. José suspirou fundo. Esse era exatamente o tipo de situação que ele não gostava. Não porque fosse covarde. Era tudo menos isso. Mas porque José tinha coração, e coração às vezes complica o que deveria ser simples. Senhora Marta, eu entendo a situação, mas o novo proprietário não vai precisar de caseiro. Aqui vai virar plantação. Não vai ter casa, não vai ter estrutura, vai ser só lavoura. Meu marido morreu, disse Marta, sem drama, sem choro, apenas como um fato que precisava ser colocado na mesa. Bebia muito. O coração não aguentou. Ele me deixou sem nada, sem dívida paga, sem família por perto, sem para onde ir. Eu não tenho família neste estado. Não tenho dinheiro para me mudar. Não tenho para onde levar meu filho. Diego, como se sentisse o peso daquele momento, saiu do esconderijo do pescoço da mãe e olhou novamente para José com aqueles olhos grandes. Então, apontou para o carrinho vermelho no chão lá fora e disse: Carro. Um dos homens atrás de José deu um meio sorriso involuntário e rapidamente fingiu que não. José respirou fundo, colocou o chapéu de volta na cabeça e disse com toda a gentileza que conseguiu reunir: Senhora, eu não posso tomar essa decisão. Preciso falar com o patrão. A senhora aguarda aqui? Marta olhou para ele por um momento. Depois disse: Não tenho para onde ir, seu José. Vou estar aqui. José voltou para a caminhonete, pegou o celular e ligou para Renato. Contou tudo em menos de 2 minutos, com a objetividade de quem sabe que o patrão não gosta de rodeio. Mulher, criança pequena, viúva, sem para onde ir, recusa a sair. Silêncio do outro lado da linha por alguns segundos. Depois Renato disse apenas: Fica aí, eu vou. José desligou e olhou para os homens. Esperem. 40 minutos depois, a caminhonete de Renato Teixeira entrou pela estrada de terra da propriedade, levantando uma nuvem de poeira fina. Ele desceu antes mesmo de o motor parar completamente, com a expressão de quem vem resolver um problema e voltar logo. Calça de trabalho, bota, camisa xadrez com as mangas dobradas até o cotovelo. O tipo de homem que parecia ter nascido naquela paisagem. Caminhou em direção ao casebre com passadas largas e foi então que viu. Marta estava no terreiro, agachada, ajudando Diego a empurrar o carrinho vermelho pelo chão irregular de terra. Ela falava baixinho com o menino, e o menino ria de um jeito que não combinava com aquele lugar precário ao redor. Um riso redondo, sem preocupação, puro. Renato diminuiu o passo sem perceber. Ficou olhando por 2, 3 segundos. Ela ainda não havia notado que ele estava lá. Havia algo naquela cena que ele não soube nomear na hora. Só soube que o incomodou de um jeito diferente. Não do jeito ruim. Do jeito que incomoda quando alguma coisa toca num lugar que você esqueceu que existia. Então Diego olhou para cima. Viu o homem desconhecido parado a alguns metros e parou de rir. Marta seguiu o olhar do filho e se levantou devagar, pegando Diego no colo ao se erguer, num movimento automático de proteção. Os dois se olharam. Renato chegou mais perto e parou a uma distância respeitosa. Tirou os óculos de sol. Boa tarde. Eu sou Renato Teixeira. Comprei essa propriedade.
Eu sei, disse Marta. Meu nome é Marta. E esse é o Diego. Diego olhou para Renato com aquela seriedade de 2 anos que parece avaliação técnica. Renato olhou para Diego por um segundo, só um segundo, e depois voltou os olhos para Marta. Meu encarregado me contou sua situação, disse ele direto. Eu comprei essa fazenda do antigo proprietário. Ele não me falou nada sobre você estar aqui. Ele não me vendeu junto com a fazenda, respondeu Marta, com uma pontada de ironia suave na voz que não era amarga, só honesta. Mas fui avisada que ia ser vendida. Fiquei porque não tinha escolha. Renato cruzou os braços, olhou para o casebre, para o terreiro, para o horizonte da propriedade ao redor. Aqui vai virar plantação de soja. Tudo isso vai ser demolido. Não tem como ser diferente. Eu sei, disse Marta. E olhou direto para ele sem desviar. Mas eu posso trabalhar. Cozinhar, limpar, lavar, cuidar de casa, cuidar de jardim, ajudar no que precisar. Não estou pedindo favor. Estou oferecendo trabalho em troca de um lugar para mim e para o meu filho. Renato ficou em silêncio. Esse tipo de situação ele não havia previsto. Não entrava nos seus planos, não estava nas suas planilhas, não tinha coluna no orçamento. E Renato Teixeira não gostava de coisas que não estavam nos planos. Foi então que Diego escorregou do colo da mãe. Desceu até o chão com aquela determinação de criança que acha que pode ir a qualquer lugar. Caminhou os poucos passos que separavam sua mãe do homem desconhecido e parou bem na frente de Renato. Olhou para cima, lá para cima, porque Renato era alto demais para a escala de 2 anos, e então abriu um sorriso com 3 dentes aparecendo e estendeu o carrinho vermelho na direção de Renato, como quem oferece o bem mais precioso que possui. Renato olhou para o carrinho, olhou para o menino. Algo passou pelo rosto dele, rápido demais para ter nome. Mas José, que havia se aproximado sem fazer barulho, viu. E guardou aquilo em silêncio. Renato se abaixou até o nível do menino, pegou o carrinho com cuidado, fingiu examinar como se fosse uma peça importante e devolveu com seriedade. Bom carro. Diego riu de novo. Aquele riso redondo. Renato se levantou, olhou para Marta e disse com a voz mais objetiva que conseguiu. Tem uma casinha nos fundos da minha fazenda principal. Pequena, mas tem o que precisa. Você cuida da minha casa, eu cuido do seu sustento. Você e o menino ficam na casinha enquanto o serviço estiver sendo bem feito. Marta respirou fundo. Havia dignidade naquele momento. Ela não pulou de alegria, não agradeceu em excesso, não se diminuiu. Olhou para ele com os olhos sérios e disse: Aceito. Se o senhor não vai se arrepender. Renato não respondeu. Virou e caminhou de volta para a caminhonete. José foi atrás, e quando chegou ao lado do patrão, os dois ficaram parados por um segundo lado a lado, olhando para a frente. Patrão, disse José baixinho com um cuidado enorme. O senhor fez a coisa certa. Renato não respondeu. Abriu a porta da caminhonete e entrou. Mas José havia trabalhado ao lado daquele homem por 12 anos e sabia que o silêncio de Renato tinha muitos tipos. Aquele não era o silêncio de quem discorda. Era o silêncio de quem sabe que algo mudou, mas ainda não está pronto para dizer em voz alta. 3 dias depois, Marta e Diego chegaram à fazenda principal de Renato Teixeira com uma trouxa de roupas, o carrinho vermelho e nada mais. Os funcionários observaram da distância com curiosidade mal disfarçada. A casinha nos fundos era simples, mas tinha cama, fogão, banheiro, janela com vista para o pomar. Para Marta, depois do casebre, pareceu um palácio. Ela colocou Diego para dormir naquela primeira noite, sentou na soleira da porta pequena, olhou para o céu estrelado do interior e respirou fundo. Não sabia o que a espera dali para frente, mas pela primeira vez em muito tempo, tinha um chão firme sob os pés. O que ela ainda não sabia era que aquela fazenda, aquela terra, carregava um segredo que em breve mudaria tudo entre ela e o homem que a havia trazido até ali. A rotina da fazenda de Renato Teixeira tinha um ritmo próprio, quase musical, que quem nasceu no interior conhece bem. O sol chegava antes do despertador. Os pássaros avisavam a hora antes do relógio. As máquinas começavam a trabalhar antes que o café esfriasse. Era uma vida de movimento constante,
de decisões tomadas rápido, de dias que terminavam com o corpo cansado e a cabeça ainda girando. Marta entrou nessa rotina como quem aprende uma dança nova, observando primeiro, depois acompanhando o ritmo, depois encontrando seu próprio lugar dentro dela. Desde o primeiro dia, deixou claro que não havia chegado para ser tratada com pena. Acordava antes de todos, tinha o café pronto quando os primeiros funcionários passavam pela cozinha. Mantinha a casa principal de Renato com um capricho que ninguém havia pedido, mas todos notaram. Lavava, passava, organizava, cozinhava com o que tinha e fazia parecer que tinha mais. Os funcionários foram mudando de postura aos poucos. A curiosidade inicial foi dando lugar ao respeito. Dona Cecília, a cozinheira mais antiga da fazenda, foi a primeira a abrir um sorriso de verdade para Marta. Quando viu que a moça sabia fazer um arroz carreteiro do jeito certo, com a carne seca desfiada na hora, sem pressa. As duas passaram a dividir a cozinha com uma harmonia silenciosa, que não precisou de muitas palavras para se estabelecer. Diego era uma história à parte. O menino de 2 anos havia descoberto que a fazenda era, na sua escala, um universo inteiro. Havia galinhas para perseguir, cachorros dispostos a se deixar abraçar, peões que paravam o que estavam fazendo para fazer graça com ele, e um horizonte de terra vermelha e verde que se estendia além do que seus olhos conseguiam alcançar. Diego circulava pela fazenda com a autoridade alegre de quem não sabe que é pequeno, e as pessoas ao redor iam cedendo a esse encanto sem nem perceber. Renato percebeu o menino antes de perceber que havia percebido. Era uma tarde de quarta-feira, quando voltou mais cedo do campo por causa de uma reunião cancelada. Ao passar pela área lateral da casa, viu Diego parado no meio do caminho de pedregulho, de braços abertos, tentando equilibrar numa pedra plana com a concentração total de 2 anos, aplicada numa tarefa absolutamente séria. Renato parou. Ficou olhando por um momento. O menino caiu, levantou sem chorar, voltou para a pedra e tentou de novo. Havia algo naquilo, naquela teimosia pequena e determinada. Renato não ficou parado muito tempo. Tinha coisas para fazer, sempre tinha, mas aquela cena ficou com ele pelo resto do dia de um jeito que ele não soube explicar. À noite foi a primeira vez. Renato havia voltado tarde do escritório, como era comum. A fazenda estava quieta, os funcionários já recolhidos à casa principal em silêncio. Ele foi até a varanda dos fundos com um copo de água, como fazia às vezes quando a cabeça não queria desligar. E encontrou Marta sentada num dos bancos de madeira, olhando para o céu. Ela virou quando ouviu os passos, fez um gesto de levantar. "Fica", disse Renato, mais como reflexo do que como convite pensado. "Não precisa ir." Marta ficou. Renato sentou no outro banco, encostou os cotovelos nos joelhos e ficou olhando para a mesma direção que ela olhava. Silêncio por um tempo. Não o silêncio desconfortável de 2 estranhos, mas o tipo mais raro. O silêncio de 2 pessoas que estão bem no mesmo espaço, sem precisar preencher o ar com palavras. Foi Marta quem falou primeiro. "O Diego dormiu cedo hoje. Acho que correu demais atrás das galinhas." Renato soltou um som curto que em outro homem seria uma risada, e nele foi o máximo que a situação conseguiu arrancar. "As galinhas da Dona Cecília já estão acostumadas com criança", disse ele. "Ela criou 4 filhos nessa fazenda. As galinhas sobreviveram a todos." Marta sorriu. Era um sorriso que Renato não havia visto ainda. Não o sorriso educado que ela usava durante o dia, mas um sorriso real, que chegava aos olhos. Conversaram por quase 1 hora. Sobre a fazenda, sobre o cerrado, sobre as chuvas daquele ano que haviam chegado tarde e assustado todo mundo. Renato falava pouco, mas falava certo, com a precisão de quem pesa as palavras antes de usar. Marta ouvia com atenção genuína, sem aquela pressa de responder antes de terminar de ouvir, que irritava Renato em quase todas as conversas que tinha. Quando ela foi se despedir, Renato ficou na varanda um pouco mais. Olhou para o céu e percebeu com uma leve estranheza que a cabeça havia parado de girar. Na noite seguinte, os 2 foram para a varanda quase no mesmo horário, sem combinar. Na 5ª noite, Renato foi para a varanda e ela já estava lá. Nenhum dos 2 fingiu que foi por acaso.
Nessa quinta noite foi que Renato falou dos pais pela primeira vez em anos. Não foi planejado, não foi um desabafo dramático, foi numa conversa sobre as estrelas. Marta havia apontado para uma constelação e dito que o pai dela havia ensinado o nome quando ela era criança. E então Renato disse, quase como se pensasse em voz alta: meu pai me ensinava a ler o tempo pela cor do céu. Dizia que fazendeiro que não sabe ler o céu não sabe nada. E o senhor aprendeu? Ela perguntou. Aprendi. Pausa. Ele morreu quando eu tinha 17 anos. Minha mãe 1 ano depois. Não tive muito tempo de aprender mais coisa. Marta não disse que era uma pena. Não disse que entendia. Ficou em silêncio por um momento e depois perguntou: e o senhor tocou a fazenda sozinho depois disso? Sozinho. Com 17 anos. Com 17 anos. Ela ficou olhando para ele com uma expressão que não era pena nem admiração. Era reconhecimento, de quem também conhece o peso de carregar coisa grande demais para a idade que tinha na época. A solidão ensina muita coisa, disse ela baixinho. Ensina, concordou Renato, e então, sem saber bem porquê, acrescentou: às vezes eu acho que aprendi coisas demais com ela. Foi a coisa mais próxima de uma confissão que Renato Teixeira havia feito em anos. Ele mesmo ficou um pouco surpreso com as próprias palavras. Marta não explorou o assunto. Não empurrou. Deixou a frase pousar onde havia pousado e seguiu a conversa por outro caminho, com aquela delicadeza que ele foi aprendendo a reconhecer como característica dela. Foram 2 semanas de conversas na varanda quando aconteceu a noite do segredo. Era uma noite mais fresca do que o habitual para aquela época. Marta havia chegado com 2 xícaras de chá sem perguntar se Renato queria. Já sabia que queria. Eles ficaram sentados ouvindo o som dos grilos e do vento no eucalipto grande que havia do lado da casa, quando Marta ficou mais quieta que o normal. Renato percebeu. Alguma coisa errada? Ela demorou para responder. Girou a xícara nas mãos, olhou para o chão de madeira da varanda e então levantou os olhos para ele com uma expressão de quem tomou uma decisão. Preciso te contar uma coisa. Que ela havia parado de usar o tratamento formal naquela semana, naturalmente, sem que ninguém propusesse. Sobre a fazenda que o senhor comprou, onde eu morava. Renato esperou. Aquela terra pertenceu à minha família, disse Marta. Meu pai era o dono. Criou a gente lá, eu e meus irmãos. Quando eu tinha 16 anos, ele se endividou e precisou vender. Vendeu barato, rápido, sem muita escolha. A gente foi embora e eu nunca voltei. Ela fez uma pausa. Quando me casei, meu marido arranjou um serviço de caseiro lá. Eu aceitei sem contar para ele o que aquela terra era para mim. Só queria estar perto. Só queria ver de novo aquela figueira torta do lado do casebre, sabe? Aquela árvore que meu pai plantou quando eu nasci. Renato ficou muito quieto. A figueira, ele disse devagar. O senhor viu? Vi. Ele ficou olhando para ela. Mandei dizer para José deixar aquela árvore de pé. Não soube te dizer por que na hora. Marta abriu a boca levemente. Fechou. Seus olhos ficaram brilhando de um jeito que ela lutou para controlar. Renato ficou olhando para ela por um longo tempo, depois que ela baixou a cabeça. A terra que comprou para destruir era a mesma terra que ela cresceu amando. Ele havia chegado lá com máquinas e ordens de demolição, e ela havia ficado porque não conseguia ir embora de novo, mesmo sem ter nada. E agora ele não sabia mais o que fazer com nenhuma das duas, nem com a terra, nem com o que estava sentindo. Não disse nada naquela noite, mas antes de se levantar para entrar, ficou parado 1 segundo ao lado da cadeira dela e disse: a figueira não vai ser derrubada, pode deixar, era pouco. Era tudo o que ele tinha para dizer naquele momento. Mas Marta entendeu, e quando ele entrou e a porta fechou, ela ficou na varanda mais um tempo, olhando para as estrelas, com aquelas lágrimas que havia segurado, escorregando por fim, silenciosas e aliviadas. Do outro lado da fazenda, na casa administrativa, Paula havia chegado naquela tarde para uma visita de trabalho e ficado até mais tarde que o previsto. Pela janela do escritório, havia visto a luz da varanda acesa por horas. Havia visto as 2 silhuetas sentadas lado a lado. Havia visto demais. Pegou o celular,
Ficou olhando para a tela por um longo momento e então digitou uma mensagem para um contato. Não era para Renato. Era para o despachante que cuidava dos registros de cartório da região. Precisava de uma informação sobre dívidas registradas em nome de um falecido ligado à antiga propriedade adquirida por Renato Teixeira. Paula sorriu para a própria tela. Se havia uma coisa que 8 anos ao lado de Renato haviam ensinado, era que informação era poder. E ela ainda não havia usado todo o poder que tinha. Foi José quem percebeu primeiro. Não era difícil para quem conhecia Renato há 12 anos. O homem havia mudado em pequenas coisas que qualquer estranho não notaria, mas que José via com a clareza de quem convive de perto. Renato havia começado a voltar do campo um pouco mais cedo. Havia parado de jantar sozinho no escritório e passado a jantar na cozinha principal. Havia comprado, numa viagem rápida à cidade, um carrinho de controle remoto vermelho que apareceu na casinha dos fundos sem bilhete e sem explicação. E Diego havia enlouquecido de alegria enquanto Marta olhava para o presente com uma expressão que misturava ternura e confusão. José não disse nada, mas sorriu para si mesmo mais de uma vez naquelas semanas. O problema foi quando Renato percebeu que estava percebendo. Foi numa manhã de sábado. Renato estava na varanda da frente tomando café quando viu Marta atravessando o pátio com Diego no colo e uma cesta de roupas na outra mão, equilibrando os dois com aquela competência tranquila que era característica dela. O sol da manhã pegava de lado no rosto dela. Ela disse alguma coisa para Diego que fez o menino rir, e Renato ficou parado com a xícara no ar por uns 3 segundos sem tomar o gole. Colocou a xícara na mesa. Entrou na casa. Foi direto para o escritório. Abriu o computador e ficou olhando para a planilha de produção sem ler uma linha sequer por 10 minutos. Aquilo não estava nos planos. Nunca tinha estado nos planos de Renato Teixeira. Ele havia construído sua vida inteira em cima de uma lógica simples. Controle o que puder controlar. Afaste o que puder atrapalhar. Não deixe nada crescer dentro de você que você não tenha plantado de propósito. Sentimento não planejado era risco. E Renato não gostava de risco que não fosse calculado. Então, fez o que fez com todo o problema que não sabia enfrentar de frente. Delegou. Chamou José ao final daquele dia e disse, com a voz mais neutra que conseguiu: "Quero que você vá até a Marta amanhã cedo e ofereça a ela um valor para ela ir embora. Um valor bom, que dê para ela se instalar em outro lugar com o menino. Fala que é do patrão, que é para facilitar a vida dela." José ficou parado. Olhou para Renato por um momento com aquela expressão de quem quer muito dizer alguma coisa e sabe que não deve. "Entendido", disse ele por fim. "O senhor quer que eu fale que ela tem que ir embora?" "Não." Renato franziu o senho. "Que ela pode ir se quiser, que é uma oportunidade." José assentiu devagar. "Alguma coisa mais, patrão?" "Não." José foi. E na manhã seguinte, com o desconforto de quem carrega uma mensagem que não acredita, sentou na mesa da cozinha pequena de Marta, aceitou o café que ela ofereceu e colocou o envelope com o dinheiro sobre a mesa. Marta olhou para o envelope. Olhou para José. Não tocou no envelope. "Quanto tem aí?" perguntou ela. "O suficiente para a senhora se instalar bem em outro lugar com o Diego. O patrão disse que é para facilitar." Marta ficou em silêncio por um momento. Então empurrou o envelope de volta na direção de José com a ponta dos dedos, devagar, e disse com uma voz completamente calma: "Fala para o seu patrão que eu não vim aqui por esmola. Vim trabalhar. Tenho feito meu serviço, tenho cumprido minha parte. Se ele quiser me mandar embora, que venha ele mesmo e diga." Olhando nos meus olhos. José pegou o envelope. Ficou olhando para ela por um segundo com algo parecido com orgulho no rosto. Levantou, colocou o chapéu e disse: "Vou levar o recado, senhora Marta." Renato estava no campo quando José o encontrou. Ouviu o recado palavra por palavra, em pé perto da caminhonete, com o sol batendo forte. Quando José terminou, ficou em silêncio. Virou para o horizonte verde da lavoura e ficou olhando por um tempo longo. "Mais alguma coisa, patrão?" Renato não respondeu. José conhecia aquele silêncio. Pegou as chaves da caminhonete
e foi andando de volta, deixando o patrão sozinho com o horizonte e com o que quer que estivesse acontecendo dentro dele. Naquela noite, Renato foi para a varanda. Marta já estava lá. Nenhum dos dois mencionou o envelope, mas havia algo diferente no ar daquela noite. Uma tensão suave que não era ruim, só honesta. Como quando duas pessoas sabem de alguma coisa sem precisar dizer em voz alta. Foi nessa semana que Carlos apareceu. Carlos Drummond, sem nenhuma relação com o poeta, como ele mesmo gostava de avisar, era dono de uma fazenda de gado a uns 20 quilômetros de distância. Tinha 38 anos, era alto, bem apessoado, tinha aquele jeito fácil de homem que cresceu sem grandes traumas e por isso sorria com facilidade. Tinha negócios com Renato havia alguns anos, uma relação de vizinhança respeitosa e cordial. Apareceu numa terça-feira de manhã para tratar de um assunto sobre uma cerca limítrofe entre as duas propriedades. Renato estava no campo, então Carlos esperou na varanda da frente, tomando o café que Marta trouxe. Foi aí que aconteceu. Carlos olhou para Marta com aquela atenção que não precisava de palavras para ser entendida. Ela serviu o café com a naturalidade de sempre, sem perceber de imediato. Mas Carlos percebeu tudo. O jeito dela se mover, o sorriso breve que deu quando Diego apareceu correndo pelo corredor e quase derrubou a bandeja, a forma como ela pegou o menino no colo e disse alguma coisa baixinho no ouvido dele. Quando Renato chegou meia hora depois e encontrou Carlos na varanda, o vizinho disse, quase sem pensar: "Renato, você tem uma pessoa boa cuidando da sua casa." Renato olhou para Carlos, depois para a direção onde Marta havia entrado, depois para Carlos de novo. Não disse nada, mas alguma coisa no rosto dele fechou de um jeito sutil que José, que estava 2 metros atrás, registrou com atenção. Carlos começou a aparecer com mais frequência do que o necessário, sempre com algum pretexto razoável, uma questão da cerca, uma informação sobre o mercado, um convite para um jantar de negócios na cidade. Mas ficava tempo demais. Conversava com Marta quando encontrava, elogiava a comida, fazia graça com Diego. Era um homem genuinamente bom, sem má intenção. Só um homem que havia visto uma mulher bonita e interessante e estava tentando a sorte da única forma que sabia. Renato observava tudo em silêncio. E o silêncio foi ficando mais tenso a cada visita. Foi numa tarde que José, passando pela varanda onde Renato estava de braços cruzados, vendo Carlos ajudar Diego a soltar uma pipa no terreiro, não conseguiu segurar. "Patrão, o Carlos está vindo aqui todo dia, e a fazenda dele não precisava de tanta atenção assim, não." Renato virou para José com um olhar que poderia cortar cerca. José levantou as mãos em sinal de paz e foi andando, mas o sorriso no canto da boca ele não conseguiu esconder completamente. A situação chegou ao ponto crítico quando Carlos encontrou Marta sozinha no jardim lateral. Numa tarde em que Diego dormia e Renato estava numa reunião no escritório. Carlos chegou com o chapéu na mão e aquele sorriso fácil e foi direto ao ponto com uma honestidade que Marta teve que reconhecer como respeitosa. "Marta, eu sei que minha presença aqui tem sido mais frequente do que os negócios exigem, e você é esperta demais para não ter percebido por quê." Marta ficou quieta, com a tesoura de podar na mão, esperando. "Tenho uma propriedade boa, tenho uma casa espaçosa, tenho estabilidade. Preciso de uma resposta em 1 semana, porque vou viajar e preciso resolver algumas contratações antes de ir. Mas o que eu realmente quero te dizer é o seguinte: você e o Diego mereciam uma vida sem preocupação. E eu poderia oferecer isso." Marta ficou olhando para ele por um longo momento. Havia respeito na proposta. Isso ela reconhecia. Carlos não era um homem ruim. Era um homem que apareceu na hora errada. "Eu agradeço, Carlos, de verdade." Ela falou com cuidado. "Mas eu estou bem onde estou." Carlos assentiu sem insistir. Era homem de respeito. Se mudar de ideia, a semana ainda não terminou. Virou e foi embora. Marta ficou olhando para as plantas à sua frente por um momento. Não havia mentido para Carlos. Estava bem onde estava. O problema era que cada dia que passava, ela sabia mais claramente o motivo. E esse motivo tinha nome. Tinha o hábito de aparecer na varanda às 10 da noite. Tinha um jeito de olhar para ela que ela precisava parar de notar,
antes que ficasse impossível de ignorar. Paula havia chegado naquela tarde para a visita administrativa mensal e visto a conversa de longe. Não ouviu o conteúdo, mas viu a proximidade, viu Carlos com o chapéu na mão, viu a expressão de Marta depois que ele foi embora. Naquela noite, Paula foi até a cozinha quando Marta estava sozinha guardando as louças. Ficou na porta por um segundo, avaliando. Então entrou com o sorriso mais suave que conseguiu fabricar. Marta, posso te falar uma coisa? De mulher para mulher? Marta virou secando as mãos no pano de prato e esperou. Eu conheço o Renato há 8 anos, disse Paula com voz macia, quase gentil. Estive ao lado dele nos momentos mais difíceis, e por isso te digo com o coração, você não é a primeira. Teve outras antes de você. O Renato é assim. Se encanta rápido, trata bem por um tempo e depois esfria. É o jeito dele. Ela fez uma pausa calculada. O Carlos é um homem bom, solteiro, estável, genuíno. Eu, na sua situação, com um filho para criar, pensaria bem antes de recusar uma oportunidade dessas por causa de uma distração que não vai durar. Marta ficou olhando para ela sem dizer nada. Paula saiu da cozinha com o mesmo sorriso suave e deixou o veneno fazer o trabalho dela. Nos dias seguintes, Marta foi ficando mais quieta, mais recolhida. Fazia o serviço com o mesmo capricho, tratava todos com a mesma gentileza, mas havia uma distância nova nos olhos dela, que Renato notou na primeira noite em que foram para a varanda e ela ficou monossilábica, olhando para o horizonte como se estivesse olhando para um lugar que ele não conseguia ver. Você está bem? Ele perguntou. Estou, ela disse. Mas não estava. E Renato sabia disso. O que ele não sabia era que Paula ainda não havia terminado. Enquanto Marta lutava internamente com as dúvidas que a secretária havia plantado, Paula havia recebido a informação que pediu ao despachante. As dívidas do marido falecido de Marta existiam no papel. Pequenas, quase esquecidas, mas existiam. E Paula escolheu o momento certo para usá-las. Numa tarde em que encontrou Marta sozinha no corredor da casa, Paula parou, abriu a bolsa com cuidado e tirou uma folha dobrada. Achei isso nos documentos da propriedade, disse ela, com uma voz que fingia preocupação. São dívidas registradas em nome do seu marido, ligadas à antiga fazenda. Tecnicamente, o novo proprietário poderia ser aconselhado a cobrar isso. Pausa. Eu ainda não falei nada para o Renato, mas achei que você devia saber. Marta olhou para o papel. Suas mãos estavam frias. Paula guardou o documento de volta na bolsa e saiu. Naquela noite, pela primeira vez desde que havia chegado, Marta não foi para a varanda. Ficou no quarto pequeno com Diego dormindo ao lado, olhando para o teto, sentindo o chão que havia parecido firme começar a tremer sob os pés. Abriu o armário. Tirou a mala debaixo da cama. Dobrou a primeira peça de roupa devagar, com os olhos secos e o coração apertado. Desta vez, ela não ia esperar ser mandada embora. José tinha o hábito de dar uma última volta pela fazenda antes de dormir. Era uma coisa de homem do campo, quase instintiva. Checar se estava tudo certo, se os animais estavam quietos, se as máquinas estavam cobertas. Naquela noite, ao passar pelos fundos da casa principal, viu a luz acesa na casinha de Marta, numa hora em que normalmente já estava apagada. Não deu importância de início. Mas quando passou de volta uns 20 minutos depois e a luz ainda estava acesa, algo o fez parar. Bateu de leve na porta. Marta abriu com Diego no colo, dormindo pesado com a cabeça no ombro dela. Atrás dela, José viu a mala aberta em cima da cama com roupas dobradas dentro. Os dois ficaram se olhando por um segundo. Senhora Marta, disse José baixinho para não acordar o menino. O que está acontecendo? Vou embora, seu José, disse ela com aquela calma que era sua marca, aquela calma de quem já tomou uma decisão e não vai voltar atrás. Agradeço tudo, mas é melhor assim. José ficou parado por um momento. Então disse, com licença. Virou e foi em direção à casa principal com o passo rápido de quem tem urgência. Bateu na porta do escritório, onde Renato ainda estava trabalhando, entrou sem esperar resposta e disse diretamente, Patrão, a Marta está fazendo a mala. Renato levantou os olhos do computador. O quê? Ela está arrumando as coisas. Parece que vai embora. Renato ficou parado por 2 segundos
que pareceram muito mais. Então fechou o computador. Levantou e saiu do escritório sem pegar chapéu, sem pegar chave, sem dizer mais nada. Bateu na porta da casinha dos fundos. Marta abriu. Diego havia sido deitado na cama e dormia profundamente. A mala ainda estava aberta em cima da cama com metade das coisas dentro. Renato olhou para a mala. Olhou para ela. Me explica, disse ele. Marta ficou em pé na porta, sem convidá-lo para entrar, com aquela postura reta que ele havia aprendido a reconhecer como o jeito dela de se proteger. Acho melhor eu ir, disse ela. Antes que fique mais difícil. Antes que fique mais difícil, como? Renato franziu o senho. O que aconteceu? Ela ficou em silêncio por um momento. Então foi até a mesinha pequena do quarto, abriu a gaveta e tirou um papel dobrado. Estendeu para ele. Renato abriu. Leu. Releu. O senho foi fechando mais e mais conforme seus olhos percorriam as linhas. Quem te deu isso? A Paula. Renato ficou muito quieto. Dobrou o papel devagar, colocou no bolso da camisa e perguntou. E o que mais ela te disse? Marta respirou fundo. Contou. As palavras sobre as outras mulheres, sobre ser uma distração passageira, sobre o Carlos ser uma oportunidade real. Contou tudo com a voz firme de quem não quer parecer vítima, só quer ser honesta. Renato ouviu tudo sem interromper, com o rosto fechado e os olhos fixos nela. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento. Então disse, vem comigo. Renato. Por favor. Ela foi. Os dois saíram pela porta dos fundos e foram até a casa principal. Renato entrou, subiu o corredor e bateu com força na porta do quarto de hóspedes, onde Paula havia ficado naquela noite por causa de uma reunião cedo no dia seguinte. A porta abriu em menos de um minuto. Paula apareceu, viu Renato, viu Marta atrás dele e empalideceu levemente. Renato, eu posso explicar? Não precisa explicar, disse ele, com uma calma que era mais pesada que qualquer grito. Eu só preciso que você confirme. Paula fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia uma mistura de desafio e derrota no rosto dela. Sim, disse ela. Fui eu. As dívidas do marido dela, disse Renato. Você sabia que eu já havia quitado isso? Marta virou para ele de repente. Paula piscou. Eu não sabia. Quitei semana passada, disse Renato sem tirar os olhos de Paula. Quando o despachante me mandou os documentos da propriedade e encontrei o registro. Paguei antes de qualquer cobrança porque não era justo que ela carregasse isso. Não te falei porque não era assunto que precisava passar por você. Paula abriu a boca. Fechou. Havia algo se desmoronando no rosto dela, que não era só o plano. Era anos de espera, de silêncio, de amor que nunca havia sido pedido nem reconhecido. Eu estive aqui por 8 anos, disse ela, e a voz saiu diferente agora, sem a armadura de antes. Estive aqui quando você quase perdeu tudo. Quando os bancos fechavam a porta na sua cara, eu ficava até meia-noite reorganizando o contrato. Eu estava aqui, Renato. Sempre estive. Renato ficou olhando para ela por um momento longo. Quando respondeu, a voz estava firme, mas não era cruel. Eu sei disso, Paula, e nunca vou deixar de reconhecer. Mas você sabe, melhor do que ninguém, que eu nunca prometi nada além do que dei. Nunca. E o que você fez com ela não tem justificativa. Não importa o que você sentiu. Paula não respondeu. Havia lágrimas que ela estava segurando com toda a força que tinha. Pode descansar, disse Renato. Amanhã a gente resolve o profissional. Fechou a porta com cuidado. Os dois voltaram pelo corredor em silêncio. Quando chegaram à varanda dos fundos, o céu havia fechado completamente e os primeiros trovões rondavam o horizonte à distância. Era aquele tipo de tempestade que o Mato Grosso faz com competência, sem aviso gentil, sem chuvisco preparatório, direta ao ponto. As primeiras gotas grossas começaram a cair quando Renato parou na varanda e virou para Marta. Ela estava olhando para a chuva que chegava rápido, os braços cruzados, o cabelo começando a pegar a umidade do ar. Renato ficou ao lado dela, ombro a ombro, olhando para a mesma chuva. A dívida não existe mais, disse ele,
e não existia antes de Paula te usar como ameaça. Marta não disse nada. Estava lutando com alguma coisa dentro dela que ele conseguia ver mesmo sem olhar diretamente para ela. Marta. Ela virou. Renato ficou olhando para ela com aquela expressão que ela havia visto algumas vezes nas noites de varanda e que nunca havia sabido nomear completamente, como se ele estivesse dizendo alguma coisa que a boca ainda não havia aprendido a traduzir. Eu pedi ao José para te oferecer dinheiro para ir embora, disse ele. Você sabe disso. Sei. E você recusou e mandou um recado que eu nunca esqueci. Ele fez uma pausa. Eu fiz aquilo porque estava com medo. Não de você, de mim. Do que eu estava sentindo sem ter pedido para sentir. A chuva caía forte agora, batendo no telhado da varanda com aquele som que preenche tudo. Marta o olhava sem piscar. Eu não sei fazer isso com jeito, disse Renato. Não aprendi. Fiz tudo na vida sozinho e fiz bem, mas isso aqui... Ele apontou para o espaço entre os dois com um gesto breve e honesto. Isso aqui eu não sei fazer. Só sei que quando pensei que você ia embora hoje, eu larguei tudo e vim. E que desde que você chegou nessa fazenda, as noites ficaram diferentes. E que quando o Diego me chamou de pai na frente de todo mundo, e eu fiquei sem saber o que fazer, não foi porque me assustou. Foi porque soou certo demais. Marta fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, as lágrimas vieram com a mesma decisão com que a chuva havia chegado, sem pedir licença. Essa terra um dia foi da sua família, disse ele. Agora vai ser sua de novo, junto comigo, se você quiser. A chuva caía forte no telhado da varanda. Marta não disse nada por um longo tempo. O silêncio entre eles não era vazio, era cheio de tudo o que havia crescido nas noites de varanda, nas conversas que iam até tarde, nos olhares que duravam um segundo a mais do que precisavam, no carrinho vermelho que apareceu sem bilhete, na figueira que ficou de pé sem explicação. Então, disse tudo com uma palavra só. Quero. A chuva não parou. O trovão roncou lá longe. E Renato Teixeira, o homem que havia construído um império sozinho e havia decidido que sozinho estava bom, colocou a mão no rosto dela com um cuidado que não combinava com o tamanho das mãos calejadas de fazendeiro, e ficou assim, parado, como quem segura algo que demorou muito para chegar e não quer deixar cair. Na manhã seguinte, Paula pediu demissão antes que Renato precisasse dizer nada. Deixou os documentos organizados em cima da mesa, como sempre havia feito, porque, independente de tudo, era quem ela era. Saiu sem drama. Renato a acompanhou até o carro, agradeceu os 8 anos com sinceridade, e ela foi embora pela estrada de terra sem olhar pelo retrovisor. 3 dias depois, Renato reuniu todos os funcionários no pátio central da fazenda. José estava na frente, com aquele sorriso que não cabia no rosto. Dona Cecília segurava o avental nas mãos. Os peões estavam enfileirados com os chapéus na mão, sem saber exatamente o que esperar. Renato ficou de pé, com Marta ao lado, Diego no colo dela olhando para a multidão com seriedade de 2 anos. Quero que todo mundo aqui saiba, disse Renato, com aquela voz direta que não precisava de volume para preencher o espaço, que a Marta vai ser minha esposa. Quem tiver alguma coisa a dizer sobre isso, pode dizer agora ou guardar para sempre. Silêncio por um segundo. Então, José bateu palma. Uma palma só, forte. E o pátio inteiro foi junto. Carlos apareceu na semana seguinte para se despedir antes da viagem. Cumprimentou Renato com um aperto de mão firme, olhou para Marta com um sorriso genuíno e disse: Você fez a escolha certa. Ela sorriu de volta. Eu sei. O casamento aconteceu na fazenda, numa tarde de céu completamente aberto, com aquele azul profundo que o interior do Mato Grosso guarda para os dias que precisam ser lembrados. Não havia salão alugado, nem buffet da cidade. Havia mesas compridas no pátio, comida feita por Dona Cecília e pelas mulheres da propriedade. Músicos contratados da cidade mais próxima, vizinhos que percorreram estradas de terra para estar presentes. A comunidade inteira que havia fofocado, duvidado e apostado contra estava ali, porque é assim que o interior funciona. A mesma gente que fala mal não perde o casamento.
Marta entrou no pátio com um vestido simples e branco que Renato havia mandado buscar na cidade sem perguntar o tamanho. José havia tomado a medida discretamente com a ajuda de Dona Cecília e que cabia perfeitamente, porque algumas coisas acontecem certas quando chegam no tempo certo. Diego entrou junto com ela, de camisa branca passada com capricho, segurando a mão da mãe com uma seriedade de cerimônia que arrancou risos e lágrimas ao mesmo tempo de quem estava assistindo. Quando chegou na frente de Renato, o menino soltou a mão da mãe, deu 2 passos para o lado e ficou parado ao lado de Renato, como se soubesse exatamente onde era o seu lugar. Renato olhou para baixo, Diego olhou para cima. Renato abaixou a mão e Diego a segurou. Dona Cecília precisou se virar para enxugar o olho sem ninguém ver. Não conseguiu. No dia seguinte ao casamento, numa manhã quieta de sol entrando pela janela da cozinha, Renato colocou um documento em cima da mesa enquanto Marta servia o café. Ela olhou para o papel sem entender de imediato. Leu o cabeçalho. Parou. Era o início do processo de registro para alterar o sobrenome no documento de Diego, Diego Teixeira. Marta ficou com os olhos na folha por um momento longo. Então levantou os olhos para Renato, que estava de pé do outro lado da mesa com uma xícara na mão, esperando. Ela não disse nada. Cruzou a cozinha, parou na frente dele e encostou a testa no peito dele em silêncio. Renato colocou o braço ao redor dela e ficou assim. Diego, que havia chegado correndo pela porta dos fundos com o carrinho vermelho de controle remoto na mão e os joelhos sujos de terra, parou no meio da cozinha, olhou para os 2 adultos abraçados e achou que já tinha visto aquela cena antes, em todas as manhãs boas que existiam no mundo. Largou o carrinho no chão, foi até os 2 e abraçou as pernas dos 2 ao mesmo tempo, um braço em cada, com toda a força de 2 anos aplicada numa única coisa. Renato olhou para baixo, sorriu. O tipo de sorriso que José havia esperado 12 anos para ver no rosto do patrão. O homem que havia transformado terra em ouro com as próprias mãos, finalmente entendeu que a coisa mais valiosa que pisou na sua terra não era grão nenhum. Era uma mulher com uma mala vazia, um filho de 2 anos e orgulho demais para pedir ajuda. E foi exatamente isso que o conquistou, sem pedir, sem planejar, sem aviso nenhum. Como toda grande história de amor, essa também começou com alguém chegando na hora errada e ficando para sempre.